Muitos dos que estão aqui, como sempre, já sabem que o tema deste recolhimento é como falar com Deus. É sobre isso que vamos fazer a nossa meditação. E será muito bom que tiremos desse tempo junto de Nosso Senhor um propósito de começar este ano com um espírito de oração e uma vida de oração melhor. Eu me lembro de uma frase de São José Maria que parece exagerada e que não vai dar agora para explicar. Mas ele diz no livro Caminho: a tua vida vale o que valer a tua oração. Se diz como falar com Deus, eu lhe sugeriria em primeiro lugar o seguinte: você leia o Evangelho assiduamente. Seja um bom cristão, que portanto tem o Evangelho como farol da vida. Leia todos os dias, medite. E procure fazer, como dizia São José Maria, uma leitura ativa, entrando nas passagens do Evangelho como um personagem mais, junto daquelas figuras que rodeiam Cristo, junto do próprio Cristo. Aqueles homens, aquelas mulheres que são como nós, homens e mulheres que têm virtudes e têm defeitos, e às vezes defeitos grandes. Homens e mulheres de todas as classes sociais. Homens e mulheres que têm altos e baixos, como nós temos. Tem momentos sublimes e momentos em que caem em covardias inexplicáveis. E ver como é que Jesus lhes ensina a falar com Deus e a falar com Ele próprio, Cristo. Há uma coisa que no Evangelho é muito bonita e se vê claramente. Para os que depois se tornaram discípulos, e especialmente para aqueles que se tornaram os 12 apóstolos de Cristo, que andavam sempre com Ele, colaborando com Ele, participando com Ele naquela obra da evangelização, de anunciar o Evangelho. O encontro com Cristo foi uma conquista, eles sentiram o coração conquistado. João e André, que passaram uma tarde pela primeira vez falando com Jesus, vão à procura, André, do seu irmão Pedro, que seria Pedro, Simão Pedro, outro, dizendo: encontramos o Messias, cheios de entusiasmo. Querem contagiar aos outros a alegria. Quer dizer, Cristo os cativava. E eles se assombravam pelas coisas que viviam junto de Cristo. Por exemplo, ouvindo a pregação de Nosso Senhor, comentavam: ninguém falou como este homem falou. Nunca tínhamos ouvido falar como fala este homem, Jesus. Encontram-se em outro momento no mar, numa barca de pescadores, em plena tempestade. Os apóstolos que estavam lá gritam: Senhor, que vamos naufragar, que vamos perecer. E Jesus, que está tranquilo, dormindo sobre um travesseiro lá na barca, se levanta, manda ao vento e ao mar: cala-te. E se acalmam. E os apóstolos ficam assombrados. Quem é este? A quem até as ondas e o vento obedecem.
são os primeiros vislumbres da divindade de Cristo, que eles aos poucos irão percebendo lentamente, só plenamente depois de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo. Mas vamos chegar onde eu queria chegar, não sei se faço esse prólogo longo demais ou não. Eu já conheci uma pessoa que, conheço aliás, porque não conseguiu modificar-se, que quando começa a dar uma palestra, primeiro faz os prolegômenos, os prólogos, os precedentes, e depois de 40 minutos diz, bom, agora vamos entrar em matéria. Ai, já não há tempo. Já gastei tudo no prólogo. Bom, não queria ser assim. Eu queria dizer que houve um momento, muitos momentos, em que os apóstolos ficaram cativados. E quando viam Jesus fazer oração. E viram muitas vezes. Por exemplo, vamos imaginar, o Evangelho de São Marcos, já no primeiro capítulo, quando está começando a falar da vida pública de Jesus, já diz, de madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar afastado. Lá ele orava. Porque Jesus é Deus e homem verdadeiro, mas o coração humano de Jesus, que é coração verdadeiro, humano, precisava desse diálogo com o Pai, com Deus Pai, dessa companhia de Deus Pai a sós. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. Mas Jesus é interessante para os que estão tão ocupados de trabalhos e tarefas e acham que não têm tempo para fazer oração. Jesus, antes do amanhecer, já se levanta e faz oração ao Pai. Eles veem Jesus, por exemplo, como diz outro trecho do Evangelho, passando uma noite inteira em oração. Eu gravei isto até no texto da tradução latina, pernoctans in oratione Dei. Passando a noite inteira, antes de chamar definitivamente os apóstolos. Outras vezes Jesus sobe ao monte para orar. Por exemplo, São Lucas nos diz que na transfiguração Jesus tinha subido àquele monte, parece que era o Monte Tabor, para orar. Depois da multiplicação dos pães, Jesus despede a multidão, ele fica sozinho na outra margem do lago, sozinho, deixa que anoiteça, sobe a uma altura lá, a um montículo, e fica fazendo oração. E, pouco antes da paixão, vemos um momento culminante da oração de Jesus, do coração de Jesus, a oração no horto de Getsemane. Jesus, Abba. É interessante. Os evangelhos, concretamente o Evangelho de São Marcos, ao falar da oração no horto, guardou a palavra aramaica, que Jesus usava para se dirigir a Deus Pai. Essa palavra aramaica é Abba. Porque Jesus não falava hebraico. O hebraico era como, agora é para nós o latim. Depois do cativeiro da Babilônia, os judeus voltam falando aramaico. Uma língua semítica também, mas outra língua. E a maneira de se dirigir carinhosamente ao Pai era essa, Abba. Eu fiquei impressionado quando, eu nunca tinha ouvido assim, quando alguém que foi à Terra Santa, e agora, graças a Deus, há muitos que estão indo à Terra Santa, me contava, olha, lá no mercado, eu fiquei emocionado, porque tinha uma criança que estava insistindo com o pai, Abba. Então, eles como se visse o Evangelho, não? Abba, Pai.
E chegou o momento em que, encantados, eles queriam imitar Jesus. Que maneira bonita de falar com Deus. E então aí abrimos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, e lemos o seguinte. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. E ele respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pai. Quer dizer, como falar com Deus? Aí está o segredo principal. Como filho muito amado, diria São Paulo. Como filho muito amado. Olha, a verdade básica do cristianismo, que muitos esquecem, é que Deus nos ama. E não nos devemos cansar de lembrar isto, que toda a vida de Deus com os homens, como diz o venerado Papa Bento XVI, que Deus já tem na sua glória, tenho certeza, disse, toda a história bíblica, toda a história é uma história de amor, diz ele. Será? Sim, é. Porque essa história tem um ponto culminante. Tudo, dando voltas e revoltas, tudo acaba se dirigindo àquele ponto em que Deus dá o seu próprio Filho, Jesus, e o Filho se entrega totalmente por nós. Um Deus que nós vemos menino por nós. Nesses dias do tempo de Natal, lembramos as palavras de Isaías. Um menino foi nascido para nós. Um filho nos foi dado. Puer datus est nobis, filhos datus est nobis. Um menino, um ninho, um menino, uma criança, foi dada para nós. Dizer que quando orardes deveis dizer, em primeiro lugar, Pai, significa que a oração do cristão tem que ser uma oração de filho que se sabe amado. É isso. Mesmo quando reclama com Deus. Sem perder de vista, estou reclamando com alguém que me ama muito, mas é que eu perdi as estribeiras. Mas sei que ele me ama muito. E é uma oração que não é um discurso parlamentar. Vossa Excelência. Não é um discurso acadêmico. Às vezes as pessoas dizem, eu não consigo falar com Deus assim, porque eu ouço as meditações ou os sermões da igreja e o padre fala, eu digo, mas você pensa que tem que falar assim como o padre fala no sermão? Pelo amor de Deus, você fala como você falava com seu pai quando era criança, é muito melhor. Você fala para Deus como fala com os seus filhos, com essa simplicidade. Confiança e simplicidade é o essencial. No ano 1932, não sei se era 33, mas tanto faz, São José Maria Escrivá fez um retiro espiritual. Ele o fazia sozinho, naquela ocasião pelo menos, e o fez na cidade de Segóvia, na Espanha, num convento carmelita, onde está enterrado São João da Cruz, o grande místico. E como ele conta, o cofre, o túmulo onde está São João da Cruz, não está no chão, está no alto. E ele passava sozinho lá horas. E tomava notas. E no primeiro dia do retiro, anotou as seguintes palavras, quase literalmente.
Deus é meu Pai. O dia inteiro não saí dessa consideração. Passo o dia inteiro se embebendo disso. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Por sinal que é um detalhe divertido, porque São José Maria era muito santo e muito humano, portanto. Ele dizia, por sinal que naquele retiro estava uma umidade tremenda. E eu saí do retiro, daqueles dias de retiro, falava uma expressão castelhana e espanhola muito típica, com catarro morrocotudo, que quer dizer, com resfriado monumental. A umidade entrou nos ossos, mas Deus entrou na alma. E às vezes nós lemos e não entra nada na nossa alma. Santa Teresa, ao falar de oração, e ela é doutora da Igreja, é uma das mulheres doutoras da Igreja, como Santa Catarina de Sena, etc. Ela dizia, a oração, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade, em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sentimos amados. Por isso você entenderá que Jesus, ao mesmo tempo que nos ensina uma oração que todos os cristãos repetem e repetirão até o fim do mundo, o Pai Nosso, Jesus dizia, tu, quando orares, quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Está falando da superstição. Olha, ontem eu estava relendo, eu adoro Guimarães Rosa. Não quero convidar ninguém a compartilhar, cada qual gosta do que gosta. Mas eu gosto muito de Guimarães Rosa. E estava relendo um conto de Sagarana, em que o protagonista do conto fala de uma série de superstições típicas do povão de Minas, lá do interior de Minas. E entre essas superstições fala do que eu nunca tinha ouvido antes de chegar ao Brasil, do que alguns chamam orações fortes. O corpo fechado. Tem até um conto que tem esse título, Corpo Fechado. Uma oração que fecha o corpo. Nunca será atingido por uma bala, nem será atingido por uma faca. É superstição pura, não? E há uma oração chamada São Marcos, que eu não sei, nem quero saber, deve dizer muitas besteiras, mas que parece que é infalível, não? Bom, e os pagãos faziam isso. E Jesus diz, não, olha, essa não. Essa não. Você quer ser o dono de Deus? Vou dizer uma barbaridade. Há pessoas que querem colocar em Deus uma coleira, como a colocam no pet, e puxar. E que Deus faça o que eles querem. Mas isso é uma blasfêmia, lógico. Não. A essência do Pai Nosso seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque, como lembra Bento XVI na carta sobre a caridade, Deus caritas est, o amor é a união das vontades. Querer o que outro quer. Querer o que Deus quer. Os santos dizem até disparates, como São José Maria, que dizia, tanto amo, Senhor, fazer a tua vontade, que preferiria, antes do que deixar de fazer a tua vontade, ir para o inferno. Não, é lógico, embora isso seja uma besteira, ele mesmo diz, não? Uma loucura, mas o essencial não é que Deus faça o que eu quero. Você conhece, já ouviu falar alguma vez, não trouxe aqui, olha, me esqueci, ficou lá na mesa, um texto que chama o Pai Nosso do Egoísta,
que é todo o Pai Nosso, mas virado para as coisas egoístas. Pai Nosso que estás nos céus, que tens o dever de me escutar e me dar o que eu quero, etc. E vai assim. Não, a nossa oração é a oração de um filho que se sabe pecador, mas quer amar. E que fala com Deus com aquela simplicidade, repito, das figuras do Evangelho. Como é bonito lembrar-se dessas coisas. Há algumas passagens que tocam mesmo. Por exemplo, Jesus é muito amigo de uma família de Betânia, uma cidade que ficava não longe de Jerusalém. E lá se hospedava quando ia a Jerusalém, muitas vezes. Uma família de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E estando Jesus longe de lá, Lázaro, o mais jovem dos 3 irmãos, ficou gravemente doente. E as irmãs mandam um recado, um bilhete. Atravessam o Rio Jordão, vão até o lugar onde está Jesus. Senhor, aquele que tu amas está doente. A mim me comove esta forma, essa confiança que eles tinham. Não precisa dizer Lázaro está doente. Esse recado vem de Marta e Maria. Senhor, aquele que teu amigo está doente, mais nada. E quando Jesus se atrasa para chegar, com a mesma simplicidade, Marta lhe diz, e depois Maria repete, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Por que não veio antes? Mas eu sei, acrescenta Marta, humildemente, que tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Essa é a simplicidade. Também São José Maria, quando morria algum dos seus filhos espirituais, algum membro do Opus Dei jovem, dizia, eu de primeiro vou ao sacrário diante de Jesus e lhe digo, Senhor, por que fizeste isso? Por que o levaste? Se era jovem, era inteligente, podia fazer tantas coisas em teu serviço. E acrescentava, e logo depois rezo aquela oração, que é uma oração que já vem do século XVII ou XVIII. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a vossa santa vontade sobre todas as coisas. Amém, amém. Falar com Deus com simplicidade. Falar com Deus dizendo sempre de alguma maneira seja feita a tua vontade, mas não passivamente. É claro que se eu tenho um acidente e tenho que ficar no hospital um mês, que Deus me livre porque não aguento na minha idade, em 3 dias já estou em outro lugar. Com a balagem por cima. Mas, vamos dizer, aí Deus, Senhor, seja feita a vossa vontade. Se Deus permitiu isso, santificado seja o seu nome. Vamos lá, não que me sirva de reparação pelos meus pecados, não? Mas, seja feita a vossa vontade, tem que ir acompanhado e dizer, e qual é a tua vontade? Será que nós rezamos assim? Oramos assim? Há muitas formas de oração, disso falaremos um pouco mais na próxima meditação. Eu agora só queria lembrar 2 pontos. Jesus, quando fala do Pai Nosso, o Evangelho fala do Pai Nosso naquele texto que eu mencionava, do Evangelho de São Lucas. Os apóstolos, Senhor, ensina-nos a orar. Mas também inclui a oração do Pai Nosso no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, que são os capítulos 5 a 7 deste Evangelho. E diz...
aquelas palavras que às vezes nos faz estremecer um pouco. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. No reino dos céus já entramos agora, nesta terra. Na vida cristã, na vida da igreja, na vida da graça. E a plenitude do reino dos céus é a glória eterna. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, e aí se pode aplicar as palavras de Jesus que antes diz, que não façamos, quando orardes, não sejais como os hipócritas. E aqui diz, quem é o hipócrita? Naquele dia, o dia do juízo, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos. Profetizamos, quer dizer, falamos das coisas de Deus, em nome de Deus. Não foi em teu nome que expulsamos demônios. E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres. Então eu lhes declararei, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E São Paulo diz, se eu fizer milagres, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, se eu e não tiver amor, amor que se identifica com Deus, não me serve de nada. Nada disso me aproveita, diz. Não sou nada. A nossa vida é o que é o nosso amor a Deus e a nossa identificação com Deus. Eu faço o que Deus quer para essa minha vida. Agora que está começando um ano, uma pergunta que vou fazer. Eu faço o que Deus está esperando de mim. Para que Deus me deu esta vida? Para que Deus me colocou aqui? Para que Deus me deu esta família? Para quê? Eu estou cumprindo esta missão, a vontade de Deus. Estou cumprindo a minha vocação de filho de Deus. E para isso é necessário oração, é necessário ter o Evangelho bem, estar bem impregnados do Evangelho. É necessário pedir. Eu ia falar disso, mas já alongaria muito e não vou me estender. Só lhe digo que Jesus insiste muito nas necessidades de pedir. E quando surge, é uma coisa sobre a qual escreve Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, quando surge a dúvida, mas se ele já sabe o que precisamos, por que pedir? E então a resposta é muito simples. Porque Deus quis que a oração fosse um meio de alcançar as graças dele, as graças de Deus. Da mesma forma que quis que o pão e o vinho, que são o mais elementar do alimento, fosse um meio, fosse objeto de uma consagração que nos traz o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque o Filho de Deus Cristo fez e diz, fazei isto em memória de mim. Fazei isto. E nós fazemos na missa. Por quê? Porque Jesus, já no Antigo Testamento também, mas Jesus diz, pedi. Pedi e recebereis. E põe parábolas e comparações. Se um filho pedir um pão, seu pai lhe dará uma pedra. Se lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra. Se lhe pedir, ele lhe dará um escorpião. Mas aí vou voltar ao Evangelho de Lucas, porque há uma coisa que muitos desconhecem, me parece.
e que esclarece muito. Depois de dizer, se pedir um ovo, lhe dará o escorpião, Jesus comenta, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quer dizer, o objeto de todas as nossas petições é o Espírito Santo, que é o amor dentro da Trindade. É o amor de Deus. Me dá nisto, se os alunos, e lhes dizia, vocês assistiram às minhas aulas de filosofia e talvez me perguntem o Senhor, o que acha que é mais importante da vida? E eu lhe responderei, o que é mais importante da vida não é a filosofia, é a oração. Que Deus nos ajude e Nosso Senhor nos ajude a entender isso. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.